Vamos continuar a nossa aula, tá ok? Nós paramos no versículo 25 e agora nós vamos ler o versículo 26 em diante, tá? Vamos lá, ó. Versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda a coisa rastejante que rasteja sobre a terra. E assim Deus criou o homem em sua própria imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea ele os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: sede frutíferos e multiplicai, e enchei a terra e subjugai-a, e tende domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre toda a coisa vivente que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore na qual está o fruto de uma árvore que produz semente, para vós será para alimento. E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a cada coisa que rasteja sobre a terra, em que há vida, eu tenho dado toda a erva verde para alimento. E assim foi. E Deus viu todas as coisas que ele havia feito, e eis que era muito bom. E houve a tarde e a manhã, o sexto dia. Lemos até o versículo 31, né? Agora nós vamos aí ressaltar algumas coisas importantes, tá? A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar aí neste trecho do versículo 26 ao versículo 31 que nós lemos é que quando ele pega e fala criou o homem, ele criou o homem à luz da Trindade. Por quê? Porque Deus, ele é três, né? Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E quando ele fala criou o homem à sua imagem, ele fala façamos, ou seja, demonstrando aí mais uma prova de que da sua Trindade, de certa forma, tá? E também conforme a nossa semelhança. E eu gostaria de ressaltar três grandes características que foi criada assim que Deus criou o homem. Primeira grande característica, autoridade sobre a terra. Por quê? Porque ele pega e fala, e deu a autoridade, ou seja, o domínio sobre todas as coisas. E foi falando, e foi falando, e foi falando, tá ok? Então a autoridade sobre a terra, da terra ele deu ao homem. A segunda característica seria que o homem também, de certa forma, tem três. Por quê? Porque o homem tem corpo, alma e espírito, sendo que o homem é o único ser vivente que tem alma e espírito, tá ok? Isso que diferencia, de certa forma, os seres humanos dos outros seres viventes, tá? Alma e espírito. Então o homem também é dividido em três partes: corpo, alma e espírito. Essas três partes são as três partes que nós, que eu e você, somos divididos, tá ok? E o terceiro, consequentemente, se nós temos alma e espírito, então consequentemente nós, querido, vamos ter sentimentos e emoções, tá? Aonde nós temos as emoções, nós temos medo, nós temos coragem, criamos coragem, ficamos com raiva, acabamos irados, né? E assim ficamos alegres, ficamos tristes, tá? E assim sucessivamente, esses sentimentos, essas emoções também é uma característica do ser humano, tá ok? Então essas três grandes características que Deus nos deu foi aí criada juntamente com o homem, tá? Que é a autoridade sobre a terra, que o homem é dividido em três: corpo, alma e espírito, e o terceiro, que é o homem é dotado de sentimentos, tá ok? Interessante que no versículo 27 ele pega e dá o princípio da família, dá o princípio de como uma família tem que ser. Por quê? Porque ele pega e fala, macho e fêmea ele os criou, tá? Então ele dá aí outro princípio da família. Família, segundo a Bíblia, princípio bíblico.
macho e fêmea, homem e mulher, cada um com o seu respectivo papel, tá? Não vou entrar aí no mérito e na obrigação de cada pessoa, tá? Do homem e da mulher na família, tá? Isso deixa para uma outra ocasião, tá? Mas macho e fêmea, princípio bíblico da família segundo a Bíblia, segundo Deus, tá ok? Versículo de número 27 então, tá? E é interessante que ele também pega e ressalta no versículo 28, ele dá aí a bênção do casamento. Nós temos o princípio e a bênção do casamento no versículo 28. Por quê? Porque no versículo anterior ele dá aí o princípio da família, macho e fêmea. Neste versículo então ele dá aí alguns princípios do casamento, que é primeiro, a fertilidade, ser frutífero. Segundo, a multiplicação, multiplicai. Terceiro, enchei a terra, porque ele começa o 28 e fala, ele disse, sede frutíferos, multiplicai-vos e enchei a terra, tá? Então esses três versículos, esses três pontos digamos assim, a bênção que Deus dá no casamento, na família cristã, tá? Esses três grandes pontos foram aí pontos que Deus colocou na família, consequentemente no casamento, tá? Tem também o quarto e o quinto, são 5, tá? Os três primeiros é sobre o casamento e o quarto e quinto sobre a questão de você dominar, tá? Ele deu autoridade e para o ser humano dominar, para o homem dominar os recursos renováveis e não renováveis da terra, tá ok? Quando ele pega e fala, tem domínio sobre os peixes e sobre as aves e assim por diante, ele está dando o domínio, tá? A autoridade para que o homem domine os recursos renováveis e não renováveis da terra, tudo com sabedoria e prudência, tá ok? Então nós vamos aí também para o versículo 31, porque no versículo 31 ele pega e fala, e viu Deus todas as coisas que ele havia feito, e eis que era muito bom. E houve a tarde e amanhã o sexto dia. No versículo 31, ele reconhece mais uma vez a sua bondade e o seu poder, reconhecendo que tudo que ele fez foi muito bom, tá? Então ele aí reconhece mais uma vez a sua bondade, que ele é bondoso, que ele é soberano, tá? Que ele é benevolente, que ele é benigno, tá? Que tudo que ele faz é bom porque ele é bom e nós precisamos entender isso. Veja que várias vezes na criação ele ressalta isso. Ele ressalta o quê? Duas coisas estão explicitamente ressaltadas em toda a criação que nós podemos ver até agora, que é Deus é bom e o poder da sua palavra. Essas duas coisas nós temos que ter ciência disso, que Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom, tá? E que o poder da palavra dele, tudo que ele disse vai acontecer. Se ele falou, vai acontecer. Não importa a circunstância, não importa como o mundo está. O que ele falou vai acontecer. O poder da palavra dele, ok? Essas duas coisas estão explicitamente são mostradas para cada um de nós na criação, tá ok? Então essas duas coisas nós sempre temos que ter em mente. A bondade de Deus e o poder dele, tá ok? Vamos então, nós vamos até o final da criação da terra como um todo, tá? Nessa aula de hoje nós vamos até o versículo 6, tá? Deixa eu confirmar que isso, na aula de hoje nós vamos até o versículo 6, nos atendo à criação do mundo como um todo, tá ok? Então vamos lá, capítulo de número 2, o verso de número 1, ó. E assim os céus e a terra foram finalizados e todo o seu exército, tá? Este versículo, né, separa o dia de trabalho do dia do Senhor. Por quê? Porque no versículo 2, olha só, ele já fala assim, ó, e no sétimo dia Deus terminou o trabalho que havia realizado, e ele descansou no sétimo dia de todo o trabalho que havia feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele havia descansado de todo o seu trabalho que Deus criou
e fez. Tá? Nós lemos aí o versículo 1, o 2 e o 3, tá? Uma coisa que nós temos que ressaltar no versículo 2 e no versículo 3 é: Deus, ele descansou no sétimo dia. Ele aí criou um princípio, tá? O princípio do descanso, de certa forma, tá? E também, junto com o princípio do descanso, vem também o princípio do dia do Senhor. Como assim? Porque já no versículo 3, ele abençoou, tá? Essa é a primeira bênção que ele dá sobre uma unidade de tempo especificamente, tá? Porque ele abençoou o dia, tá? O sétimo dia. Ele foi abençoando as coisas, foi abençoando as criaturas, mas quando aqui se trata, ele abençoou especificamente uma coisa e santificou. Quando ele abençoa, ele reconhece que é bom e santifica, ou seja, ele separa. Então ele separou o sétimo dia para ele, tá? Um princípio bíblico que foi criado aqui, tá ok? Nós estamos vendo o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, tá? O tempo da lei. Então, esse princípio foi estabelecido aqui, tá? O sétimo dia era o dia sagrado, o dia do Senhor, porque ele abençoou, reconhecendo que é bom, e ele santificou, separando para ele. Então, o sétimo dia ele estabeleceu um princípio que era dele, o santo dia, o dia do Senhor, tá ok? O dia sagrado, tá? Vamos lá então, continuando aí a nossa leitura até o verso de número 6, tá? No versículo de número 4 diz assim, ó: Estas são as gerações dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, tá? O Senhor, tá? É interessante que no versículo 4 especificamente, é interessante que a palavra, tá? que inclui o nome como Deus aqui, tá? Traduzido no português como o Senhor, é comumente usado no Antigo Testamento, tá? Só que a grafia hebraica, ela é transliterada, tá? Então ela pode ser escrita de duas formas, tá? O Senhor, que é usada várias vezes no Antigo Testamento para se referir a Deus, tá? Que é interessante que essa palavra, que traduzida quer dizer o Senhor, ela é uma palavra que é considerada tão sagrada e tão santa pelos judeus que eles não permitiam pronunciá-la, ou seja, eles não pronunciavam essa palavra, eles não pronunciavam, de tão santa que eles consideravam essa palavra. Tamanha era o temor à santidade de Deus. Tá? Isso é uma coisa que nós precisamos entender e reconhecer a santidade de Deus, tá? Mas isso é uma outra coisa, tá? O ponto que eu quero abordar aqui é o ponto de que os judeus, eles consideravam tão sagrada esta palavra, o nome de Deus, que aqui se traduz como o Senhor, que eles não ousavam se pronunciar. Então, a pronúncia exata, ela é desconhecida, tá? Embora as sugestões comuns são aquelas que nós usamos, tá? Como Jeová, Iavé, ou Javé, ou Yavé, tá? Essas são aí as sugestões elaboradas mais comuns, tá bom? Porque esse primeiro uso do nome pessoal de Deus, tá? Que quer dizer o Senhor, não tem uma tradução exata, porque os judeus a consideravam muito sagrada, tá? Mas nós comumente usamos, né? Normalmente usamos, e foram próprias sugestões como Jeová, ou Iavé, ou Iavé, ou Javé, tá ok? Vamos para o versículo então 5 e 6, finalizando a nossa aula de hoje, de toda a criação, tá? Versículos 5 e 6 da palavra de Deus, Gênesis capítulo de número 2, versos 5 e 6, finalizando aí o nosso estudo, tá? Vamos lá, ó. E toda a planta do campo antes de estar na terra, e toda a erva do campo antes de crescer, pois o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar a terra, mas ali subia uma neblina da terra e regava toda a face
da terra. Interessante que quando fala da neblina que regava toda a face da terra, cita também a generosidade, a bondade e a perfeição de Deus, que embora não havia chuva, ele fez com que a neblina, aquele sereno, digamos assim, fosse tão perfeitamente maravilhoso, de tal forma que regava toda a terra, toda a face da terra era regava por aquela neblina, tá ok? Por quê? Porque a neblina supria toda a necessidade, tá? Então eu gostaria aí de agradecer você que acompanhou aí a nossa aula de hoje, tá? Nós então encerramos a nossa aula de hoje, foram 2 vídeos, tá ok? Eu espero que você tenha entendido a palavra de Deus, tá? Veja esse vídeo 1, 2 vezes, até 3, 4, para você poder entender melhor. Anota aí, medita na palavra, tá? E aqui se encerrou então o nosso estudo de Gênesis a Apocalipse, a nossa aula de hoje, tá ok? E nesse instante, tá, querido, eu quero te agradecer, tá? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe aí a sua casa, tá bom? Não perca aí o canal, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha esse vídeo e esse estudo, tá ok? Espero que Deus abençoe a sua família. Se você tiver alguma dúvida, comenta aí no vídeo que eu vou tirá-la assim que possível, tá ok? Não perca, tá bom? A próxima aula é quinta-feira, tá ok? Amanhã tem a palavra diária. Continue acompanhando o nosso canal. Eu já te agradeço pela oportunidade que você me deu de poder entrar na sua casa, entrar no seu coração, tá? Então tenha uma boa noite ou um bom dia, uma boa tarde, depende da hora que você está vendo o vídeo, tá? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, mas principalmente que Deus abençoe a nossa nação, tá? Fiquem com Deus.